Programa Ponto de Encontro, hoje falando sobre qualidade de vida aqui na Santini Ortomolecular. Eu tô com esse querido Alberto Santini Filho. Tudo bem, Alberto? Bom, Rodrigo, é um prazer estar mais uma vez com você, com todos os telespectadores. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sim, para mim é um prazer mais uma vez mesmo. E hoje falando um pouquinho mais sobre a terapia ortomolecular, chamada também de oligoterapia. Oligoterapia? Sim, é porque no Brasil a terapia ortomolecular com ênfase em elementos, tá? Então muitas pessoas conhecem como terapia ortomolecular ou oligoterapia. É só um nome menos conhecido, mas consiste da mesma coisa, né? Sim, porque na verdade o que seria a terapia ortomolecular? Na verdade são micropartículas de nutrientes que são, na verdade, você encontra até no alimento, mas que você não desgasta essa sua química no seu metabolismo só pela má alimentação. Você desgasta por fatores emocionais, sentimentais, preocupações, a vida e o envelhecimento. Então eu falo que é como se fosse um terreno metabólico que vai enfraquecendo durante o tempo e o clima vai atingindo essa pessoa, balançando e querendo derrubar essa pessoa. Então você tem que fazer o quê? Jogar o adubinho nesse terreno, né, que é o nosso metabolismo, para que a pessoa comece a se reerguer física e emocionalmente. E a absorção também, né, desses nutrientes, não é isso? Porque às vezes a pessoa até tem uma dieta balanceada, mas não absorve exatamente o que precisa ser absorvido, não é isso? Na verdade, assim, nós temos que comer da melhor forma possível. Existem até dietas de tipo sanguíneo, por exemplo. Só que nós não desgastamos essa, como eu disse, só pela má alimentação. E outra, muitas vezes você jogar sementes boas num terreno que não está equilibrado, às vezes ela não tem a absorção necessária que deveria acontecer. Então a nossa visão não é realmente dar a quantidade, porque a quantidade a gente come, a quantidade a gente pode usar um complexo rico de A a Z, que são ótimos, eu inclusive até indico vários, só que é como eu falo, não adianta usar essa quantidade sem o reagente. E essa micropartícula, o que ela faz? Ela produz uma reação bioquímica nas nossas enzimas para que exatamente o metabolismo reaja e a parte emocional também. Então eu falo que é como se fosse o cloro da água e o adubo da flor, né? Você tem que estar forte para enfrentar a sua vida. Por isso que eu direciono muito a terapia ortomolecular com os oligoelementos, voltado muito ao lado emocional. É lógico que não dá para separar o corpo da mente. Nós sempre analisamos o contexto geral dentro da personalidade individual de cada pessoa, porque a estrutura que vai nos aparecer vai mostrar quem você é. Se você é mais agitado, se você é mais pensativo, se você é apático, se é um ativo pensativo, um apático pensativo. Isso são as personalidades. Mas qual é o tipo de emoção que está te incomodando? Porque emoções todo mundo vive, várias. Nós vivemos emoções. Só que quando ela começa a atrapalhar a sua vida, aí já é um caso de você se usar de alguma estratégia para poder superar essas situações. E muitas vezes isso pode ser de forma consciente ou não. Porque eu vejo muitas pessoas que nos procuram com problemas, às vezes passando por problemas emocionais, que pode trazer esses vários tipos de emoções, sabendo que está enfrentando uma determinada situação. Só que muitas das vezes não tem motivos conscientes para isso. Então, por isso que eu falo que a vida ela nos traz marcas, deixa marcas registradas, onde às vezes em determinado momento que você menos espera, pode ser no meio de uma festa, num restaurante, passeando com a família, às vezes do nada você tem aquela sensação, mas que não é do nada realmente. São situações somadas que naquele instante ele manifestou tudo aquilo que você acabou passando, que muitas vezes você pode nem lembrar mais. E é providencial, você está falando isso nesse momento, né? A gente está em Setembro Amarelo, né? Nessa campanha contra o suicídio, não é isso? E eu acredito que a terapia ortomolecular venha de encontro a esse combate, né, ao suicídio, né? Tenho vários casos, vários pacientes aqui, tanto aqui em Santos, no Instituto, quanto em São Paulo, que eu atendo aqui e lá, que chegam com esses pensamentos. Como eu mesmo vivi um pensamento desse no meu passado. Não que eu iria... Jura? Sim, quando eu tive a síndrome do pânico, por exemplo, que hoje eu estou nessa área, foi por causa disso. Eu até comento, você até comentou comigo hoje, que eu falo do direito. Eu cheguei a uma multinacional, já estava lá, uma família toda de juristas. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu morri, só que eu não precisei me matar. Mas a minha vida fez eu renascer novamente, mas eu passei por uma situação que, pela minha espiritualidade, eu não iria fazer isso comigo. Porque eu sei que eu poderia, de repente, sofrer consequências piores. Mas que eu cheguei para Deus e falava que eu não aguentava mais viver aquela situação. E vivi com substâncias controladas durante anos, mas hoje, graças a Deus, através dos oligoelementos da terapia ortomolecular, eu consegui mudar essa situação toda, podendo ajudar, inclusive, muitas pessoas que, inclusive, estão nos assistindo aqui. Que é sensacional, né? Vê se não é uma pessoa, no mínimo, interessante, né? Ele é advogado, era consultor de uma multinacional, não é isso?
Eu fui consultor da Ernst Young, peguei várias fusões, peguei 4 fusões de multinacionais, só que, como eu falo, assim, a vida ela nos leva para o caminho certo, e às vezes parece que ela te passa a perna para você levantar no seu caminho ideal para a sua vida. Só voltando, por exemplo, para que as pessoas entendam hoje o tratamento, hoje nós fazemos as reposições desses elementos, não são mais por via oral, são por via derme. Você não precisa mais ficar ingerindo várias substâncias como nós utilizamos no passado, que é uma forma muito boa também. Só que dessa forma pela derme, ele evita toda a parte digestiva, ele absorve somente o que é necessário. E o mais interessante de tudo é a avaliação, né? Porque nós não chegamos para você, tipo, vamos supor que você está passando uma avaliação comigo. Então você sentou na minha frente e eu vou falar, Rodrigo, me conta o que é... Não, eu não vou falar. Rodrigo, por favor, não me conte nada. Guarde suas listas de problemas aí, que depois... Eu já ia começar a contar. Eu falo que quando a pessoa vem com a lista escrita, eu falo, deixa ela de lado e vamos ver se a nossa lista de solução aparece sua lista de problemas. Porque hoje a avaliação no gráfico de mineralograma, nós conseguimos detectar quem é você, na sua personalidade, emocionalmente e fisicamente, pela estrutura desses elementos que enfraqueceram. Aí, a partir do momento que nós fazemos essa avaliação, que eu vou te fazer várias perguntas sobre diversos sintomas, tanto físicos quanto emocionais, vou perguntar sobre o sono, sobre fadiga, baixa resistência, então são várias questões. Só que nós vamos preencher um gráfico e depois nós vamos somar as colunas através das marcas das suas respostas positivas. Por quê? Porque eu tenho que tirar a margem de erro em cima do que você pode ter se enganado na resposta. Eu sempre tenho que imaginar que a pessoa pode falar que é calmo e de repente não é. Tá? Então, nessa somatória de questões, nós vamos ver quantas vezes cada elemento estão sendo pedidos e eu só vou te dar aquilo que foi pedido bastante. Então, eu vou simbolizar, por exemplo, um tratamento. Vamos supor que eu estou com uma pessoa aqui na minha frente que me dá carências, por exemplo, de zinco, manganês e cobre. Que vai me falar, opa, essa pessoa pertence a uma personalidade de um grupo, por exemplo, ativo, porém muito pensativo. Tá. Só que esse cobre que estava nessa estrutura enfraqueceu mais do que devia, então eu vou dar o cobre à parte, que mostra que essa pessoa está vivendo de repente uma angústia, uma tristeza, um medo, uma insegurança muito grande com relação à vida. Só que ao mesmo tempo, isso pode melhorar o quê? Pele, unhas e cabelos. Tá? E, inclusive a parte digestiva. Por isso que às vezes pelas emoções as pessoas às vezes têm gastrites nervosas. Estou dando um exemplo, tá? Não, e problema de pele também, né? É muito comum a gente ouvir falar, né? Que as pessoas que têm problema na derme têm algum tipo de depressão, ansiedade, então procede essa informação. Pele, unhas e cabelos. É impressionante como... Na verdade, como eu sempre falo, para cada tipo de emoção existe uma parte física correlacionada. Aí vamos supor que isso formou uma balança. Pô, ele é um ativo pensativo, mas hoje ele está muito para baixo. Isso enfraqueceu o lítio. E lítio é a base do emocional. Tá? Mas emoção de quem? Se fosse do agitado, eu teria que juntar lítio com silício. Mas como ele é um pensativo, vou ter que juntar o lítio com zinco, manganês e cobre. A gente vai montando, é isso que é o interessante. Gente, que interessante, é um quebra-cabeça, na verdade, né? Você faz antes quase que uma sorologia emocional da pessoa. Aí vamos supor, esse lítio enfraqueceu. Selênio, eu estou dando um exemplo, que aí o selênio enfraqueceu junto. A pessoa às vezes começou a engordar ou emagrecer, tá? Pelas emoções. Baixou a libido, por exemplo. Tá? Então a gente vai repor o selênio. Aí enfraqueceu o cobalto, ou ao mesmo tempo ela pode estar tendo dor de cabeça, enxaquecas e náuseas, que podem ser acompanhadas com vômitos ou não. Então a gente vai contando isso para a pessoa. Aí ele está vivendo, de repente, a carência de manganês ou enxofre, que isso eu falo que é todo mundo, isso é a mídia. Eu falo que são sintomas que terminam com ão e atingem a população toda. E não tem quem não tenha ão na vida. Por exemplo? Tendão, tensão, pressão, palpitação, circulação e visão. Tá? A tensão é todo mundo, tensão. Só que eu vou inventar agora um que tem tudo. Qual que é? A minha tensão embaçou minha visão, que me deu palpitação, que mexeu com a minha circulação, que disparou meu coração. É um poeta. E isso atinge o quê? A população, né? Eu falei, e a gente fala, termina com... E fala na televisão, né? Alberto, agora convido o pessoal então a conhecer a sua clínica, por favor. Sim, aqui em Santos nós somos a José Cabaleiro, na paralela da Ana Costa, no Smart Center. O nosso telefone é 3285-6993 e lá tem tanto os endereços de Santos quanto do Instituto de São Paulo.
que o nosso site é santiniortomolecular.com.br, santiniortomolecular.com.br. Aí você entra, vasculha o site, tem vídeos sobre o tratamento, tem matérias que foram divulgadas em revistas, é bem interessante, tenho certeza que nós poderemos ajudar, o índice de satisfação é muito grande e quem sabe as pessoas que estão nos assistindo poderão se encontrar nesse índice positivo para superar aí a qualidade de vida e viver feliz. Agora eu digo a você, vale a pena vir aqui, nem que seja para bater um papo com o Alberto, que é uma simpatia. Muito obrigado, viu, Alberto? Eu agradeço você, Rodrigo, todos os nossos telespectadores e foi um prazer mais uma vez estar com vocês. O prazer é nosso. Venham conhecer. Até já!